Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Me chamo Victor Alan Rocha de Oliveira e faço parte do grupo PET Física da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Tenho como tutora a professora doutora Luciene Batista da Silveira. E hoje irei apresentar para vocês um pouco sobre as noções de conjuntos. Vamos lá. Antes de mais nada, irei apresentar para vocês um pouco dos tópicos que irei abordar nessa aula de hoje. E bem, irei abordar para vocês um pouco sobre o que é um conjunto, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto unitário e conjunto vazio. Bem, gente, o que é um conjunto? O conjunto nada mais é do que uma coleção qualquer de objetos, de dados, de números e de informações. Ou seja, um conjunto ele é estabelecido quando nós agrupamos elementos com as mesmas características. Esses agrupamentos possuem notação própria, utilizando-se, nós utilizamos, aliás, letras maiúsculas para dar nome a eles. E a representação específica em geral deles é por meio de círculos, que nós conhecemos como o diagrama de Venn, como exemplo abaixo do conjunto N. Mas nós também podemos listá-los, como exemplo do conjunto A. Porém, quando nós listamos, nós colocamos esses elementos dentro de colchetes, e eles são separados por vírgulas. Bem, continuando. O que é o conjunto finito? Bem, gente, esse tipo de conjunto ele se diferencia pela quantidade de elementos que possui ali. Ou seja, um conjunto é finito se nós podemos contar todos os elementos que tem dentro dele. Como é o exemplo do conjunto B, que nós temos o conjunto das vogais, onde nós temos A, E, I, O, U. Ou seja, apenas essas vogais são existentes e não temos como ter outras vogais. Ou seja, é possível contá-las sem precisar prolongar os elementos ali dentro. Assim como nós temos o conjunto C, que vai de 1 a 6, listado aqui, e nós temos o D. A diferença do C para o D é que o dele é mais enorme, ele é maior, né, no caso, os elementos ali dentro. E para a gente poupar tempo, digamos assim, em uma resposta, nós não precisamos necessariamente colocar todos os números ali. Nós podemos fazer dessa maneira, de colocar, por exemplo, 0, 2, 4, 6 e 8, ou até menos, ou até poderia ser 0, 2 e 4. Nós colocamos a vírgula e colocamos três pontinhos que significam que há números ali dentro. Os números, no caso, de 2 em 2 ali dentro, até chegar ao 304. Então, nós temos noção que não é somente o 0, 2, 4, 6 e 8. Nós temos noção que há números a mais ali até chegar ao 304. E basicamente é isso o conjunto finito, quando nós podemos contá-los e nós sabemos que tem um fim. Diferentemente do conjunto infinito, que nós não podemos contar os elementos, a quantidade de elementos que compõem ali dentro. E eles são indeterminados, como por exemplo o conjunto E, que nós temos 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e nós podemos notar que ele cresce de 2 em 2. Porém, diferentemente do outro exemplo anterior, os três pontinhos acabam ali. Isso significa que o conjunto ele vai crescer eternamente, não tem um fim para ele. Então, por isso que nós listamos como conjunto infinito, porque nós não conseguimos contar e estimar quantos números estão ali. Assim como o conjunto F, que cresce de 1 em 1 e vai até o infinito. Agora a questão do conjunto unitário não é muito difícil de compreender ele. Basta só olhar para ele que a gente vai conseguir identificar e saber como ele é. Porque não importa que tipo de elemento nós temos ali dentro. Seja um gato, seja um cachorro, um número, como é o conjunto I, seja por letras, como é o exemplo do conjunto G e o conjunto H. Enfim, nós podemos ter até um conjunto chamado maçã ali. Ou seja, o que importa é que tenha apenas um elemento dentro desse conjunto, para que ele seja unitário. Diferentemente do conjunto vazio, que ao contrário do conjunto unitário, ele não possui nenhum elemento dentro dele. E ele pode ser representado das seguintes formas. Nós podemos representá-lo por duas chaves sem elemento, como nós estamos vendo aqui no exemplo. Nós também podemos representá-lo pelo símbolo, o símbolo dele ali, que significa que o conjunto é vazio. Ou seja, não é muito difícil de compreendê-lo também, não é difícil de nós enxergarmos. E ele é bastante compreensível e é bastante fácil de nós identificarmos como conjunto vazio. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que possam ter levado consigo alguns entendimentos sobre os conjuntos.
E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. O grupo Pet Física agradece. Deixe o seu like e até a próxima.